Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Semana de Grande Prêmio da Austrália, uma corrida bacana ali, realmente disputada, condições adversas, estreia do Gabriel Bortoleto, vitória brasileira na Fórmula 3 e muito mais outros assuntos. Então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe com os fãs da velocidade, aqueles que ficaram acordados, vararam as madrugadas e vão varar de novo, né? Porque a próxima corrida é na China já, no próximo fim de semana. O pessoal que está nas plataformas de áudio, muito obrigado. Aquela classificação 5 estrelas. E pode também linkar ali, seguir o nosso canal. Sempre que tiver alguma novidade em áudio, você também acaba acompanhando todos os detalhes. Rapazes, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tudo bem? Tudo jóia? Você dormiu? Lógico. Não. Tô sem filho ainda. Durante a corrida. Ah, não. Eu vi a corrida no outro dia. Você vai ver a corrida. Eu tomo um negocinho. Não, porque você é velho. É velho. Contando pra mim. Não, velho dorme às 8 da noite. Aí, aproveita. Você viu ao vivo, Não. no meio da noite. Eu vi as primeiras 10 voltas. Também. Eu vi só chuva. Safety car e chuva. Então a gente pode compor, porque eu vi, Não. na verdade, a metade pro final. Porque a hora que eu acordei e vi tava chovendo, eu falei, ih, essa coisa vai demorar. Aí eu voltei a deitar. Aí eu acordei do nada, assim, tipo, vejo 2 e pouco da manhã, deixa eu ver como que tá. Aí, pô, safety car. Eu peguei, levantei e acabei de ver a corrida. Aí depois me deu insônia, não conseguia dormir, e eu voltei e revi a prova inteira depois. Fui dormir 5 da manhã. E daí às 7 você tinha que estar lá no ESPN. Às 7, então, né? Quase isso. Só que não foi às 7, mas foi... Que horas foi que eu tive que fazer uma emergência às 10. É mesmo? É mesmo. Pra o quê? Qual O esporte? Campeonato Espanhol, futebol. Certo. Foi rápido ali o negócio. Turma, então, e aí? Começar a Grande Prêmio da Austrália. Primeiro assuntos gerais, depois a gente entra nos assuntos específicos. Eu achei uma corrida legal. Achei difícil. Difícil? Muito difícil. Eu acho que em termos de pilotagem, eu tava falando no Instagram, provavelmente para os pilotos, a situação mais difícil que pode ter. Talvez o Cris discorde dessa vez pela primeira vez, mas eu acho que é até mais difícil do que Mônaco se tivesse a mesma condição climática, né? De chuva, isso e aquilo. Por quê? Aquelas linhas brancas parecem que estavam muito escorregadias, não sei por quê, não sei se não conseguiram pintar com aquela areia, né? Para dar aderência. É um pouco mais rápido que Mônaco, então tem alguns lugares bem mais rápidos que, obviamente, quanto maior a velocidade, quando acontece alguma coisa, o cara perde o controle muito mais rápido. Lógico que tem área de escape, um pouco, mas aqueles 10, 15 metros de área de escape para aqueles carros naquela velocidade é praticamente nada. Lógico que é melhor você pegar um pouco na brita, mas quase todas as situações que a gente viu de gente perdendo o controle, o único que deu muita sorte ali, eu acho que eu me lembro, é o Russell, né? Que rodou uma vez nos treinos, na classificação. O Antonelli na corrida. O Antonelli na corrida no mesmo também. lugar. No mesmo Na lugar. mesma situação. Tava achando. Eu falei Russell 2 vezes porque foram as Não, duas mas foi ele Mercedes. mesmo que rodou no treino. Sim, o Russell no treino e o Antonelli, mas eu achei que eram 2 vezes a mesma. Mas, enfim. Então, é uma pista muito difícil, uma situação muito difícil, onde, cara, você tem que manter os pneus frios, a pista secando, só que você não pode pisar na linha errada, não pode pisar nas zebras. Extremamente difícil. Ainda mais para todos os novatos ali, né? A primeira corrida, pegar uma situação dessa, nossa, eu não queria estar na pele de nenhum deles. Pelo amor de Deus. Especialmente, acho que de um específico ali, que foi a pior situação, coitado do Adjar, que nem largou. E já tomou uma lenhada do Helmut Marko, né? Bem grande. Bom, é um Marco que, enfim, às vezes peca no que fala. Apesar que também acertou algumas vezes, mas também errou algumas vezes, a gente vai falar ao longo do programa. Mas, McLaren. Começar então por alguns assuntos específicos. Tivemos a vitória do Lando Norris, pole position do Lando Norris, poderia ter sido 1-2, não foi por essa situação difícil. Como que vocês viram? Vocês concordam comigo que a diferença da McLaren para a Red Bull no final do ano passado era maior do que é hoje? Não concordo. Não concorda. Você acha que hoje é maior do que era? De igual para talvez um pouquinho maior. Tá bom. Então, por que o Lando andou pra caramba? Porque ele bateu o Max
exatamente numa condição adversa, numa condição muito difícil, onde o Max debulhou ele em Interlagos. Então ele foi muito forte nessa corrida. Seu Lando Norris mandou muito bem em todas as situações. Aquela hora que ele estava de slick e daí começou a chover e ele e o Piastri entraram na grama, sim, ele teve um pouco de sorte, o Piastri não teve a mesma sorte que ele, só que daí já na hora ele já entrou no box e ele falou, vou ter que colocar o de chuva. Ele teve uma leitura muito positiva da corrida que poderia ter ido both ways, né? Poderia ter ido a favor dele ou contra, porém ele resolveu agir naquele momento que eu achei que foi muito positivo. A Red Bull teve uma leitura contrária, deixou o Max ainda mais 2 voltas lá na pista, daí eles viram que iam ter que chamar o Max para trocar de pneu. Mas, resumindo tudo isso, eu achei que o Lando mandou muito bem numa condição que, historicamente, sempre foi muito mais favorável ao Max do que qualquer outro piloto do grid da Fórmula 1. O Nelsinho falou na semana passada, quando a gente comentou sobre pré-temporada, que todo mundo dizia que a McLaren estava muito na frente. Em condição de seco. Normal. Que a gente, querendo ou não teve uma condição de seco na prova. Assim, claro, usaram o pneu slick, mas não era um seco. Durante muito poucas voltas. Mas mesmo assim a gente viu uma McLaren bem na frente. Eles sobraram em relação à concorrência. Chegaram a abrir uns 15 segundos até perto do safety car. O que me chamou a atenção no começo da corrida, eu não sei se você... não, você estava dormindo, né? Então não... Só que você viu no dia seguinte. O Chris tá aprendendo a ser um pouco irônico, tá sagaz agora. Começando a pegar essa... O quanto que o Lando conseguiu abrir do Max depois que o pneu do Max começou a meio que deteriorar. Então, o que isso mostrou para mim? A McLaren, de um jeito ou de outro, ela deve estar consumindo menos pneu, mesmo sendo um pneu intermediário, que não é uma leitura normal, não é um jogo de pneu slick, onde você está andando numa pista seca. Então, sim, tiveram vários momentinhos pontuais ao longo da prova que demonstrou que a McLaren está com tudo esse ano. Boa. Eu acho que, só para complementar um pouquinho, né, desse gap de McLaren versus o resto, a gente vai ver a grande diferença nas pistas tradicionais. Então, semana que vem é Shanghai, né? Essa semana, Shanghai. Eu acredito que lá a gente vai ver uma diferença grande. Só não vai ser grande se a McLaren quiser esconder um pouco de jogo para não começar a ser capada politicamente, né? Por vários que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco também. Mas ela vai capar os 2 carros um pouquinho, ou seja, com potência de motor, alguma coisa, para não ficar mostrando que faz parte do jogo, né? Todo mundo faz isso. Quando tem a vantagem grande, não precisa mostrar a vantagem grande, porque sabe que politicamente, comercialmente, a categoria vai querer achar alguma coisa para não dar essa vantagem. Exatamente, porque senão começa a perder audiência, porque sabe que tem uma equipe ganhando. Porém, a Austrália é uma pista que já é um pouco mais difícil, que na minha opinião, o Max consegue tirar ali 1 a 2 décimos comparado com o Lando, talvez, entendeu? Então, assim, a diferença na classificação, que era pista seca, estava ali de 3 para 4 décimos, né, do Lando pro Max. Na chuva diminuiu, né, o Max chegou porque o Max, aí você bota mais uma variável, né, pista difícil, condições complicadas, eu acho que o Max consegue tirar um pouco de diferença. Agora, todas as horas na corrida que a pista ficava um pouco mais seca, ou tinha menos variáveis, menos questões climáticas mudando, a McLaren abria na hora. E isso numa pista difícil que o Max, a gente sabe que ele consegue tirar um pouco mais. Quando chegar numa pista normal, Shanghai, Bahrein, qualquer uma dessas pistas, a McLaren vai dominar. Porque você tira um pouco de dificuldades, né? Você tira aquele dificuldade do piloto ter um pouco do desafio de andar perto do muro, de sair da pista. Não tem mais isso. Em maioria das pistas grandes não tem mais essa dificuldade. Então, nas pistas grandes, a McLaren vai dominar. Que eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci? É a idade. Mas basicamente é isso. Eu acho que aquela hora que as 2 McLaren passaram reto, eu acho que também as pistas mudam muito de uma volta para outra. Sim. O Max, eu acho que só não passou reto aquela hora porque viu eles passando reto já, deu para ver.
E isso é uma coisa muito natural. Quando essas mudanças climáticas acontecem rápido durante a volta, quando você tem uma referência, isso te ajuda muito, porque você já vê quando o cara mexe muito na frente, seja passando reto uma freada, alguma coisa, você vê, você consegue ver e você se antecipa um pouquinho, sabe? Você usa isso como referência, isso ajuda muito. Então o Max, eu acho que um dos motivos que ele não escapou, porque ele viu os dois carros escapando, opa, eu vou frear um pouco antes que deve estar, entendeu? Talvez se fosse ele na frente, poderia ter acontecido também ao contrário, ele ter escapado. Então, naquela situação, eu não falo, ai, tá vendo, o Max não escapou. Não, ali é mais por causa de referência. Ele viu o que aconteceu, ele, tirou um pé um pouco antes, então isso ajudou ele. Mesmo porque na volta anterior tinha zero chuva lá, ou muito pouco. E daí, durante a volta, começou a chover só naquela Isso que eu curva. falar, aquele trecho era o pior trecho, Aquele né? trecho que isso daí acontece. Geralmente acontece mais nas pistas muito longas, né? Tipo Spa. Spa é a coisa mais normal do mundo. Tá chovendo de um lado da pista e não está chovendo do outro. Só que às vezes acontece nas pistas pequenas também, que foi o caso de Melbourne nesse final de semana. Na volta anterior tá tudo em ordem, tanto que pegaram os dois carros de surpresa, né? Os dois foram para a grama. Quase que tirou os dois carros da McLaren da corrida naquele momento. Mas só para completar, realmente, eu acho que o Lando fez um corridaço. Ele cometeu pouquíssimos erros. Lógico, tem esse aí, mas uma coisa comum. Acho que o Max teria cometido o mesmo erro se estivesse na frente. Mas realmente ele estava rápido, aguentou a pressão do Piastri quando o Piastri estava perto dele, classificou bem, ele elevou o game dele, eu acho, do ano passado para cá. Então, eu acho também, tá dando uma confiança, sabendo que tem um carro muito bom, ele sabe que o único competidor dele vai ser o Piastri. Lógico, sempre vai ter um Max ali, pode ter uma Ferrari de vez em quando e tudo, mas no geral, a preocupação dele só precisa ser o Piastri. Eu acho que isso já deixa ele mais tranquilo. Entendeu? O Max tá meio que fora da jogada, tá mais fraco esse ano, não preciso me preocupar tanto com ele, eu só preciso ficar de olho no Piastri, entendeu? Vocês comentaram do Piastri. Como que vocês viram a prova do Piastri? Eu achei que o Piastri teve algum momento em que, tipo, a McLaren teve que dar uma intervinda ali no negócio de mantenham posições na hora que estavam chegando num tráfego, depois liberou a disputa e o Piastri estava ali chegando. Acho que é uma prova bacana também dos dois. Eu achei que de uma maneira geral ele foi muito bem o final de semana inteiro, lembrando que ele tá com uma pressão a mais, o fato dele estar correndo em casa, né? E aquilo que você acabou de comentar, teve uma hora que tiveram que meio que dar uma semi-puxada lá no freio de mão dele, vamos meio que segurar por enquanto, a hora que a gente passar por esses carros aí, daí volta a meio que a briga normal. Ele cometeu um micro erro, a gente pode chamar, naquela curva direita rápida, que tem a parte da brita que um monte de gente escapou, que foi a mesma curva que o Alonso acabou batendo durante a corrida. E o momento em que ele estava se aproximando para abrir asa, inclusive. Exatamente. Mas, por outro lado, o que foi aquela passada que ele deu no Hamilton? Última volta, por fora, naquele S de alta, na primeira perna. Bom, na segunda perna é muito difícil, que é mais fechado, mas na primeira perna. Curva sendo que o Hamilton estava no trilho e ele estava no molhado do lado de fora. Aquela hora, a hora que ele se enfiou por fora, eu falei, vai sobrar. Vai dar melelê. Exatamente, tinha certeza que não ia dar certo lá, mas eu achei que de uma maneira geral ele foi muito bem e foi completamente infeliz na situação que ele rodou. Poderia ter acontecido exatamente do mesmo jeito com o Lando e como você mesmo disse, poderia ter acontecido exatamente a mesma situação com o Max, se o Max estivesse liderando a prova. Como o Max não estava liderando a prova, daí aconteceu com os dois carros da McLaren, porém ele foi muito esperto, né? O que acontece? A gente tem a ré no carro, só que às vezes você passa a temporada inteira sem encostar na ré. Você tem por motivos de regulamentação. Eu acho que até ele entender, porque às vezes são 3 passos para você engatar a ré. Então coloca o carro em neutro, puxa essa alavanca, faz isso, aperta esse botão, daí o carro engata a ré. Provavelmente ele estava conversando com o pessoal lá no box, eles indo por todos os procedimentos. Exatamente, procedimentos para ele poder engatar ré. Ele finalmente engatou ré,
ele teve que sair muito devagar, porque o carro estava patinando, mas conseguiu tirar o carro daquela situação que ele estava praticamente fora da corrida. A gente pôde acompanhar a galera inteira, nossa, vibrando que ele voltou, e no fim ele conseguiu salvar 2 pontinhos. Então, sim. Só um parênteses ali, sabe o que falta pra ele? Experiência em sertões e atolar carro. Ali, Sertões. opa, aqui eu tenho muita experiência. Ali Será na que- hora, não vai pra frente, vai um pouco pra trás. Um pouco pra trás. E aí vai dando aquela mexida com a bunda pra ver se fica... E vai indo, entendeu? Opa, isso aí, vendo no Instagram direto, aqueles carros ficando naquelas estradas de terra, algumas caminhonetes ficando, aí você vê o Uno Mille vindo, Vai quicando. vai indo e vai indo e vai indo. Entendi, boa, tá aí. Então, tá convidado aqui o Oscar Piastri para os Sertões 2025 aqui. Mas só para finalizar, a outra coisa que eu achei dele é que a corrida inteira ele estava bem próximo do Lando. E se as posições tivessem sido invertidas, eu acho que o Lando estaria colocando a mesma pressão que o Piastri estava colocando nele, o Lando estaria colocando no próprio Piastri. Uhum. Por quê? Quando você está andando atrás, óbvio que com o ar sujo do carro da frente, você tem um pouco mais de dificuldade de você andar próximo, e não vamos nem falar ultrapassar naquela condição de pista, né? Porque você saía fora do trilho, Sim. você tá freando no molhado. Por isso que foi uma prova muito difícil para todo mundo. Então, eu achei que o Piastri, de uma maneira geral, mandou muito bem. Boa, estaremos de olho nessa questão da McLaren também. Vocês estavam falando sobre a situação difícil, né? Que é uma situação complicada correr nesse chove, para, não sei o quê. O que dá para o piloto fazer meio que dentro do carro, e o que muda na pilotagem nessa situação de ser, tô de slick, não sei se chove, tá molhando, como que vocês abordam? Eu acho que aquela hora que o Norris entrou, já que você comentou no assunto, que você falou que ele entrou logo, ele tomou a decisão, na minha opinião, foi a equipe que falou. Box. Mas você acha que deu tempo? Acho que deu. Acho que a equipe É, viu... tudo aconteceu muito... A equipe viu as coisas acontecendo e falou... falou box. E o Max não entrou no box naquela hora porque ele sabe que ele não tinha... Se ele entrasse no box essa mesma estratégia, era certo que ele ia ficar em segundo, atrás do Lando. Não tinha... Era difícil passar, o carro da McLaren tá mais rápido. Então, assim, vamos fazer alguma coisa diferente para tentar? Entendeu? Não tenho nada a perder aqui. Para tentar passar ele na estratégia. Pra tentar passar só que ele daí seguraram ele 2 voltas. Sim, mas... Poderiam ter chamado ele na A próxima Ferrari segurou volta. 3. Então, mas poderiam ter chamado o Max na próxima volta. Mas eles estavam tentando fazer alguma coisa diferente. Porque eles sabem que a corrida não é que estava perdida, mas a McLaren estava mais rápida, e se fizer a mesma estratégia e entrar na mesma volta, não vai passar. Então vamos tentar fazer uma coisa diferente para arriscar algo, porque aqui a gente vai ficar parado. Então, eu acho que a Red Bull sabe que ela não tem um carro para ganhar um campeonato esse ano, talvez. Então, muda um pouco os riscos que você toma, né? Muda um pouquinho. Se você tem um carro bom que vai ganhar um campeonato, muda um pouquinho a forma que você vê a corrida, você toma menos riscos. Então, eu acho que juntou esse fator de talvez não ter um carro para ganhar um campeonato, e também o fator que, cara, se fizesse a mesma coisa do Lando aquela hora, ia sair atrás dele e ia dar na mesma. Vamos tentar fazer uma coisa diferente? A gente sabe que o Max é capaz, essas situações ele é muito boa de aproveitar, seja pneu slick no molhado ou vice-versa, ele é muito bom nisso. Então, vamos aproveitar, tomar um risco, mas no fim não deu certo. Mas eu acho que foi uma tentativa que, na hora, provavelmente eu teria feito a mesma coisa, eu acho. Eu acho que ele meio que não tinha nada a perder, né? Ele já estava em terceiro, com a possibilidade de, talvez chegar em segundo, que provavelmente ele teria terminado em segundo, como ele terminou por causa da rodada do Piastri. Ficou atolado. Que ficou atolado. A Ferrari, com certeza, mais desesperada um pouco, desesperada no bom sentido, que a Red Bull deixou o Hamilton 3 voltas, e pensando no milagre, né? Imagina se ele ganha a primeira corrida dele lá na Ferrari. Então... quanto mais atrás você tá mais você arrisca. Mais se arrisca, porque você não tem muito a perder, entendeu? Ainda mais que a Ferrari, a hora que o Hamilton tava corrida inteira, sempre andando de, sei lá, sexto a oitavo, mais ou menos sexto a décimo, por aí, aquela hora que ele foi para primeiro, porque ou um rodou, ou outro entrou no box, ou enfim, do jeito que inverteu a corrida,
Daí a Ferrari falou, agora vamos Arriscar. insistir, desculpa, vamos insistir nessa situação, porque se por acaso der certo, vai ser muito bom pra gente. Mas, só voltando à sua pergunta, outra coisa que eu queria chamar a atenção é imediatamente, a hora que o Max começou a sentir a falta de performance do pneu, logo no começo da corrida, depois que eles estavam correndo mesmo, Uhum. efetivamente, depois de umas 5, 6 voltas, 8 voltas, como ele já começou a procurar a parte molhada da pista. E você via as duas McLarens fazendo muito menos isso do que Do o que ele. Max, porque o Max estava tentando esfriar o pneu para ver se... Ou outra coisa também, né? Quando o carro tem mais downforce, o carro escorrega menos. Quando o carro escorrega, o pneu está escorregando menos no esquenta asfalto, menos o pneu. esquenta menos o asfalto. Então, Não, esquenta menos o pneu. desculpa, esquenta menos o pneu. Os pilotos dentro do carro, eles têm temperatura, calibragem, temperatura, tem todas as informações ali. Então, eles sabem qual que é a temperatura ideal, que tá o pneu, qual que tem que trabalhar e tudo mais. Por isso que às vezes você ouve a equipe só lembrando, ó, o pneu traseiro esquerdo tá subindo ali, tá uma controlada. Então, é uma coisa que eles ficam monitorando. E o Max tentando andar no ritmo da McLaren, com certeza ele estava brigando mais e estava esfregando mais os pneus, que estava automaticamente esquentando mais o pneu. Mas, voltando um pouco à sua pergunta, que eu acabei pulando e não respondi, nessas situações, acho que de estratégia, eu não vou falar muito de estratégia, porque isso, lógico, o piloto e a equipe ficam se falando, ó, tá inviável, ou a equipe sabe pelos radares que tá vindo uma mega chuva, ela sabe a velocidade que tá vindo a nuvem, ela calcula o tempo então ela, né, e tem uma equipe toda por trás, lá na fábrica, que é tudo hoje em dia, é tudo online, né, você não precisa estar lá, Uhum. eles falam, ó, vai chover muito pesado daqui a 30 segundos, então até ele terminar a volta vai perder mais ou menos tanto, é melhor entrar agora. Isso eles já se falam muito bem. Nessas situações complicadas, o que o piloto pode fazer, bom, o balanço de freio é uma coisa muito básica, se a gente falar de setup, é balanço de freio. Tem algumas coisas, a gente viu até quem tem o programa, o F1 TV no telefone, e vê o começo da corrida do Gabriel, eu tava olhando, até porque eu tinha visto alguém falando, você viu o Hülkenberg bateu no Gabriel, aí eu fui olhar o onboard dos dois, não teve nenhum encontro, não aconteceu nada disso. Mas, tava olhando no Gabriel, e a equipe falando, Gabriel, tenta colocar o diferencial, posição tal, assim, a gente sugere isso, sugere aquilo, é um pouco de setup que você pode fazer, né, mexer, soltar um pouco o diferencial, seja em curva de baixa, curva de alta, curva de média, entrada, meio e saída. Você pode mexer nessas coisas para tentar ajudar um pouco o carro, às vezes quando tá muito dianteiro, muito traseiro, para dar um pouco mais de confiança pro piloto. Mas o grande diferencial, vamos pegar, sei lá, pegar os pilotos do Max comparado com outro piloto, é a confiança que você tem de andar naquele trilho que você deve ter uma margem aí de 4 dedos para cada lado, talvez. E se você pisa fora disso aí, o carro roda. Ainda mais hoje que o carro é muito comprido, quando o carro dá aquelas traseiradas, é muito mais pêndulo que o carro cria e é muito difícil segurar. Por isso que ninguém consegue segurar. Qualquer um ali, na hora que rodou, diferente do carro de hoje em dia, da minha época, que tinha 1 metro a menos, o carro era muito mais arisco, só que você conseguia segurar porque o carro não era tão comprido. Hoje é exagerando, quase um ônibus. Quando o ônibus atravessa, não tem como segurar aquilo lá. Você esqueceu de falar que da minha época tinha 10 metros a menos, né? Se da tua época tinha Não, a um nossa a menos, época era né? igual. Tamanho era igual. Peso e tamanho era igual. Não, na nossa eu acho época. que não. Era Não, sim. eu era 505 quilos, você era quantos? 600, eu acho. É. Hoje tem 800, hoje tem né? 800. Proporcionalmente vai 505 para 600, é mais perto do que de 600 E por daí pode 800. variar, mas eu acho que era o mesmo peso ainda da nossa época. E o tamanho, com certeza, era muito parecido. Era bem, era bem mais parecido entre a nossa época Sim. que pra hoje. do que é o Do que a aquilo minha que é pra hoje, agora. exatamente. É. Mas o Max, ele tem aquela confiança de conseguir andar próximo do limite. Você pega a molecada nova, eles sofreram porque estão na pressão. Primeira corrida, pista de rua, situação de chuva, cara, foi muito difícil para todos eles ali, entendeu? Então, qualquer errinho, né? Assim, é a diferença do piloto ter muita confiança, que é onde o Lando tá. E o Lando tá também, de novo, né? Sem querer me repetir muito, o Lando tá nessa posição também porque ele tá com um carro muito bom. Então, ele tá mais calmo.
tá se sentindo numa posição muito confortável ali. E isso acaba acalmando o piloto, deixando ele mais concentrado, dando mais confiança para ele pilotar do jeito que ele estava pilotando. Mas é isso aí. A margem de erro ela tem muito menos margem para você passar reto numa curva, pegar uma zebra quando tá daquele jeito. E o Max, ele se sente muito bem daquilo ali. Ele não se intimida com essas dificuldades, sendo que outros pilotos talvez percam, eles vão perder muito mais tempo com medo. E também, quando a situação muda, tá seco e começa a chover, tá chovendo e começa a secar, você tem que saber fazer leitura rápida de qual zebra dá pra pegar, qual zebra tá mais seca, isso, aquilo. Você tem que saber explorar isso rápido para você aproveitar. Então, os caras que têm coragem, que têm a confiança de pegar uma zebra, de explorar mais a pista, esses às vezes acham uma volta antes que todo mundo, mas a pista muda muito nessas horas. Seja de seco para molhado pro seco. Então, você pegar aquelas coisas, às vezes é meio segundo numa volta. Mas, o Max é meio segundo mais rápido que ele. Na próxima volta, aquele piloto vai virar mais segundo mais rápido. Só que é conseguir pegar isso o mais rápido possível, mas isso aí só é confiança e talento. A mistura das duas coisas que vão te dar isso para você explorar, pegar isso o mais rápido possível. Explicação dessa aqui merece o seu like no vídeo aqui, todo esse tecnês aqui de quem viveu muitos anos na pista, ainda vive no caso dos dois aqui. O que você acha mais difícil? Você tá de pneu slick, uma pista úmida que tá secando de pneu slick. A pista úmida que tá secando de pneu slick. De pneu slick, ou você continua com o mesmo pneu slick e daí começa a chover. Então a pista de pneu slick que está molhando. De repente não chover, nossa, preciso parar no box, mas só numa situação úmida, onde ainda tem aquela dúvida, será que eu fico mais 2 voltas ou será que eu entro agora? É difícil, cara. Eu acho que depende muito da pista, assim. Você pega essas pistas grandes, Shanghai, Bahrein, que se você errar, você vai 2 km lá no estacionamento da ala Z e volta. Eu acho que nenhuma nem outra. Quando você tá em Melbourne, Canadá, Mônaco, Jeddah, sei lá, qualquer uma dessas pistas, cara, as duas situações são bem difíceis. Mas eu acho que quando tá seco e começa a chover um pouquinho, na minha opinião, é um pouco mais fácil, eu acho. Eu também. Porque assim, o que você faz? Você pega meio carro, já freia fora da linha da borracha, porque na linha da borracha é onde tem um pouquinho de óleo. E não é óleo só do motor, óleo do pneu também, da fabricação do pneu. Solta sem um pouquinho de óleo, né? De passar tantos carros ali. Então, quando a primeira chuvinha que dá, sobe nem que seja um pouquinho de óleo. Então, você sempre tenta aí passar o pneu no meio do carro onde o carro passava. Então, se a freada era, né, os 2 pneus aqui, você freia mais ou menos aqui quando começa, porque você só tenta sair um pouquinho da linha. E aí você começa a cruzar um pouquinho, mas a pista toda fica meio parecida assim. Quando a situação tá secando, é bem desagradável. É desagradável porque você sabe que você tem que ficar forçando, que sempre tem um cara que tá um pouquinho mais rápido, a equipe tá, não, vai, e você toda volta você tem que explorar um pouco mais, abusar mais da zebra, isso, aquilo, e você tá sempre assim, né, tipo, sempre é uma situação muito difícil. Eu acho que a mais difícil realmente é o contrário, a pista vai secando, você tá de pneu slick, e você tá sempre tendo que achar mais o limite, volta após volta. E eu acho que o fato de você ter que explorar, às vezes, se você errar uma saída de curva por 1 palmo. É 1 palmo, é a diferença entre você enfiar no muro e você continuar na pista. E ao mesmo tempo... Lembra que é 1 palmo a 200, 300 por hora. 1 palmo quando você tá manobrando é muito fácil. Quando você tá 300 por hora, 1 palmo vira 1 milímetro quando você tá estacionando. Não, você nem percebe, né? E se você não fizer isso, daí ou você não consegue manter a primeira posição na corrida, ou você toma um undercut, ou você toma undercut, ou você não consegue alcançar o carro da frente, e a tua velocidade de percorrência na pista é muito mais rápido do que quando o contrário acontece, ou seja, você tá andando de slick, daí começa a chover, na hora, o que você faz? Você fica que nem um gato escaldado, né? Você já vai freando mais cedo, o carro vai escorregando, mas você tenta controlar ele,
Daí volta aquele filminho na época que eu corria de kart, o que eu fazia? Eu ia por fora, ia aqui, ia ali. Então eu também concordo. Eu acho que com o slick, quando a pista está secando, principalmente quando tem umas curvas de média e alta, a situação é bem complicada. Eu falo decisões complicadas na Fórmula 1, são todos os detalhes do automobilismo ali, de decisão para agora, para não agora. São decisões inteligentes, mas quem pode tomar uma decisão inteligente é você. E para aproveitar a Semana do Consumidor da Insider, olha só, mais uma vez estamos aqui com nossas roupas inteligentes. E vem a Semana do Consumidor, o Faltou Christian... minha cueca. Cara, você falou tanto da cueca. Você que pediu uma. Não, eu fiz umas compras aqui na Insider, usei o cupom pelas pistas, que a gente usou no outro. Mas você já usou a cueca? Cara, já, essa aqui é a segunda que eu comprei. É boa, não é? É maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. Nossa, é muito maravilhosa. boa. Nelsinho vendeu tanto a cueca que eu tive que comprar, Christian, e olha, é Se maravilhosa. tivesse pedido, eu daria a minha usada pra você experimentar, Porque entendeu? ela é tão boa que até usada fica boa. É. É impressionante realmente aqui, mas você não precisa usar uma cueca usada, pode comprar a sua nova com o cupom pelas pistas, você tem 15% de desconto, somando com todos os descontos do site, pode chegar até 35% de desconto, então tem realmente muita coisa bacana. Comprei mais uma camiseta aqui também pra... Cara, eu gosto de verdade aqui, não é questão de... Boa. É muito boa a camiseta. E Cris, você falou que tava com dificuldade de comprar. Seguinte, tem o QR Code na tela. Então... Tecnologia? Pode ser, eu acho que é um pouco também. Tem o QR Code na tela. Então, pra quem nos acompanha, tem um QR Code Você sabe aqui. que é QR Code, né? Tipo aquele Você pega o celular. quadradinho, um quadriculado, assim. Aquele branco e preto, né? É isso. Para facilitar a tua vida, também tem ali o link já aqui, vai direto. Então, quem tá no YouTube pode clicar direto no link ou utilizar o cupom pelas pistas. Você tem 15% de desconto. Sim. Muito obrigado. Aí, Insider. todos os produtos, então lembrando, Semana do Consumidor Insider, novidades para você. Tem muita coisa, não Mas só... compre a sua cueca. Eu sei que a maioria compra camiseta, porque já tem muito suas boa. cuecas chegando da sua mãe ou da sua esposa. Experimenta a cueca. É outro nível. Decisões inteligentes para você aqui. Então, pelas pistas, você tem 15% de desconto, além de todos os descontos habituais do site. Ainda sobre decisões inteligentes, voltando agora para a Fórmula 1, chamou atenção, primeiro negativamente o Sainz, que fez aquela estreia logo depois do safety car, acabou batendo, mas o pessoal da Williams gostou muito da atitude dele de ter ficado lá no box conversando com o pessoal, e ele que ajudou a tomar a decisão de cravar o momento certo de, chama o álbum pro box agora. O Alisson gostou muito, o James Vowles gostou muito disso, de o cara ajudou a gente com o feeling do piloto de entra no box agora o álbum entrou e fez uma baita corrida, o álbum 5º lugar na Austrália. Não, com certeza, eles tiveram uma estreia muito, muito forte. Eu tenho certeza que se o Sainz não tivesse acontecido aquele... que a gente classifica aquilo lá? Erro? Erro. É erro, né? Até a Williams fez uma explicação aqui dizendo que foram as características do mapeamento da caixa de câmbio durante a corrida de safety car, que entregou mais potência no momento em que não devia entregar. Eu acho que os dois carros teriam terminado nos pontos. Claramente, eles tiveram um fim de semana muito forte lá na Austrália. Já tinham tido no teste, mas lá na Austrália tiveram um final de semana muito forte. E daí eu vou concordar com você, Thiago. Na situação da corrida, no desenrolar da prova, é claro que ter alguém que... É claro que a gente não gostaria que o Sainz estivesse fora do carro dele, mas já que ele estava fora do carro dele, estando do lado de todo mundo, é diferente, porque ele tem o feeling, ele tem a percepção do que está passando com o álbum. Coisa que, por melhor que você seja de engenheiro, chefe de equipe, você não guiou o carro de corrida. Então, não é a tua pele que está dentro do carro para sentir exatamente o momento que você tem que ficar fora na pista ou quando você tem que entrar. Então, eu acho que com isso eles conseguiram capitalizar em cima do álbum e é claro que entregar um resultado de P5 foi muito bom para a estreia. Foi o melhor resultado da Williams desde aquele 3º lugar do Russell em Spa 2021, a corrida de 2 voltas. Olha, não mudando de assunto, mas falando sobre os erros, seja do Bortoleto, do Sainz, Inclusive, daqui a pouco, análise completa do Bortoleto. O pessoal deve estar perguntando, não vamos falar do Bortoleto? Calma, nós vamos falar bastante do Bortoleto. Eu acho que, sim, são erros. Mas a situação, a condição era tão difícil que eu acho que não pode nunca você comparar
um erro desse, como, por exemplo, a gente fala toda vez aqui, é aquele erro do Leclerc lá em Paul Ricard, que ele bate sozinho, no seco e tudo. O erro do Vettel na Alemanha. Mas aí tava Tava molhado. Tudo bem, mas aquilo custou o campeonato. Tava molhado. Custou a carreira, talvez. Tava molhado. Eu acho que, cara, pista é muito difícil. Mas tava molhado constante, desculpa. Mas tava molhado constante. Não tava chove, não molha. Mas diferente de bater no seco. É diferente de bater no seco. Sim, o do Leclerc foi mais grave. Então, assim, bater no seco sozinho, liderando é uma coisa. Cometer esses erros que alguns rookies cometeram, quase que passa sendo normal, entendeu? É lógico, você tem um Antonelli que ficou em quarto, ou um que não terminou a corrida que ele bateu, é claro que é sempre melhor terminar a prova, ainda mais Antonelli largando onde ele largou e terminou em quarto. Porém, não me surpreenderia se daqui a 6 anos, o Gabriel tá numa Red Bull, por exemplo, e o Antonelli estaria numa Sauber, entendeu? Esse primeiro resultado, para mim, não significaria nada, entendeu? Claro, entre um e outro você quer terminar, mas são situações muito difíceis, entendeu? Eu acho que, sem querer entrar nesse assunto aí, no saldo do Gabriel ter classificado já na frente do Hulk na primeira corrida, sem conhecer a pista. Quer dizer, conhecendo a pista, mas, né, Fórmula 3 e Fórmula 2, não de Fórmula 1. Isso já foi muito bom, já mostrou alguma coisa. Você comentou de erro. Quem não errou e merece uma salva de palmas aqui, pelo menos um bom resultado, Stroll. Stroll não rodou, não errou, Fez uma terminou em muito sexto, sólida, prova irretocável do Stroll. Exatamente, concordo. Né? É claro que alguns pilotos foram beneficiados por causa da bagunça no final, quando estavam de slick, alguns entraram no box, outros ficaram na pista, e é claro que aqueles que ficaram fora tomaram a decisão errada, e daí acabaram perdendo algumas posições, porque eu tenho certeza que se continuasse seco até o final da corrida, o resultado final não teria sido esse. O Antonelli provavelmente não teria terminado em quarto, o Stroll não teria terminado em sexto, o Albon não teria terminado em quinto, ou seja, tinham outros carros que estavam na frente deles, aonde eles acabaram se beneficiando, mas faz parte da corrida, faz parte da estratégia, da visão do piloto, se comunicando com a equipe. De repente ele já estava apertando aquele botãozinho do rádio falando, a batata está começando a assar, eu preciso entrar agora, e realmente essa comunicação rápida acabou fazendo uma diferença. Ainda sobre estreias, como que vocês viram a estreia do Liam Lawson na Red Bull? Bom, se a gente começar pelo pior, primeiro foi o do Berman, né? Você achou o Berman pior? Pô, em 2 treinos? Bateu no começo dos treinos? Não, sim. Mas pensando em termos de corrida, tipo, ele andou o que pôde andar. Sim, mas... A Haas viu que ficou bem pra trás. Sim, mas ele já prejudicou o final de semana dele inteiro. Justo também. Em 2 treinos. Isso aí é mais grave do que... É difícil comparar com o Antonelli, com o Adjar. Tá. Mas assim, é próximo. Porque no treino você não anda aqui. Lógico que você tem que andar um pouco aqui, às vezes, pra aprender o limite da pista. Mas, beleza, pega o Bortoleto. Ele andou rápido nos treinos, na classificação, e não cometeu erro. Entendeu? Então, assim, por esse lado, né, ele cometeu 2 vezes, saiu da pista no começo do treino, perdendo 2 treinos inteiros. E aí, lógico, o azar dele deu problema na classificação, mas talvez esse problema na classificação aconteceu por causa, primeiro, do rebuild do carro depois da batida, depois rodou de novo no terceiro treino, então pode ser. Isso foi uma série de acontecimentos e aconteceu por causa dele. Então, enfim, e você perguntou do Lawson. Do Lawson. Olha, coitado. Muita gente também comentando no meu Instagram que a Red Bull vai acabar com a carreira de mais um. Lembra o ano passado, quando eu falei pra vocês, se eu fosse o Lawson, eu preferiria ficar na Visa Cash App do que subir ali? Porque você sobe ali, é muito difícil, assim, a chance é de 1% de você começar a andar de igual para igual. Não porque a equipe não deixa, porque o Max tá na situação que ele tá, o carro não tá fácil de andar,
O Max conhece muito bem o carro, tem muita confiança, tem muito talento, tá tudo do jeito dele, entendeu? Mas é muito mental, né? A confiança do Max tá num nível assim que não é falta de talento do Lawson, não é falta de talento do, sei lá, do Pérez. Todos esses têm talento, todos esses já andaram na frente do Max. Quer dizer, o Pérez sim, o Lawson ainda não. O problema é a cabeça. Você toca a cabeça funcionando a 100%, conseguindo pilotar tranquilamente, independente da pista, da situação, chuva, seco, classificação, você tem só um minuto para virar, é uma volta só agora. Na corrida, fazer 70 voltas constantes ali, segurar a pressão, conseguir segurar alguém, conseguir passar alguém quando tem que passar rápido, sem esquentar pneu. Cara, esses são fatores todos que o Max consegue tirar nota de 10, nota 10 em quase todos esses segmentos, entendeu? Então, o Lawson vai ter que ter muita calma, vai ter que ter um psicológico muito forte para isso não começar a abalar ele, entendeu? Shanghai é uma pista mais tranquila, vai poder arriscar um pouco mais. Eu acho que lá a gente vai poder ter uma leitura um pouco melhor da diferença dele do Max. Eu acredito que vai ter uma diferença ainda de, no mínimo, 3 décimos, no mínimo. Mas vai ser menor a diferença já. E vamos ver se o mental dele é forte o suficiente para aguentar essa primeira metade da temporada, para ele não despirocar igual o Pérez despirocou, né? Concordo em relação. Eu acho que essa prova foi, não sei o que você acha também, Cris, mas uma prova que foi. Ela é atípica. É um circuito realmente que não corre, ninguém corre o ano inteiro naquele circuito. Chove, não molha. Eu acho que foi uma estreia mais atípica para muita gente. Ela é atípica porque foi uma condição de corrida difícil, é uma pista difícil. O Lawson estava praticamente, entre aspas, correndo em casa, né? Apesar dele não estar correndo em casa, mas é como se ele estivesse correndo em casa. E é claro que toda a pressão em cima dele. Porém, o contrário também seja dito, né? Eles contrataram o Lawson para performar melhor que o Pérez. E isso o Lawson já sabia desde o momento que ele recebeu aquela ligação e falou: ó, você vai ser o cara para entrar no lugar do Pérez. Então, ele já estava esperando essa pressão. Ele já teria que ter se preparado psicologicamente, porque ele está assumindo uma responsabilidade muito grande de entrar no lugar do Pérez, sendo que o Pérez tiraram ele lá da Red Bull porque, querendo ou não, por um motivo ou outro, ele não estava performando à altura. Então, desculpa, só um parênteses. A gente não sabe se o ano passado ele tava rezando pra ficar lá, né? E não querer subir, né? A gente não sabe na cabeça dele qual que era a vontade dele. Se era realmente subir ou se era ficar e daí lá, ele né? subiu porque ele não tinha opção. Não, subiu porque a equipe queria. escolheu ele, né? Queria. Será? Queria. Não, acho que queria, acho que qualquer um queria, né? Porque Ele deu uma entrevista pro Beyond the Green, ele comenta que tipo, o objetivo sempre é subir para. agora, se você for analisar o final de semana inteiro, eu teria visto um Lawson, se ele tivesse no mesmo nível do Pérez, ou seja, andando de 8º para 10º, aonde o Pérez terminou, entendeu? Se ele andasse no mesmo nível do Pérez, talvez um pouquinho melhor, eu acho que ele teria feito um final de semana fantástico. Só que em nenhum momento do final de semana ele esteve próximo ao Max. Uhum. Eu acho que teve um dos treinos que o Max acho que foi 3º, ele foi 6º, ou boa parte do treino, eu nem lembro, mas foi bem grande a diferença. Na minha opinião, se você for fazer um comparativo direto, Max Pérez, Max Lawson, né, quero deixar bem claro, nesta primeira corrida, o delta entre Lawson e Max foi maior do que Pérez e Max. Agora, vamos ver na China. Sim, uma pista mais fácil do que a Austrália, mas ele não pode entrar nessa situação, porque se ele entrar nessa situação, ele não vai conseguir sair dela, e daí, como a gente já comentou várias vezes, de repente a Red Bull vai queimar mais um piloto. Só para fazer uma provocação, você falou que o gap, né, do Max pro Pérez foi menor do que do Pérez pro Lawson, e foi muito perto o gap do Max pro Tsunoda, no qual ele ficou bem perto. O Tsunoda classificou em 5º carro, acabou em 12º, mas Tsunoda fazendo um ótimo quali, Não, acho que não. 5ª colocação, e também a prova inteira tava andando ali no E quem entre os 10. disse que se o Max estivesse naquele carro ele não teria classificado em 3º? E quem disse que o Tsunoda no outro carro também não estaria andando mais perto? Tamo junto, Yuki, é nóis.
Mais um duelo sobre novatos. No caso, esse sim, esse tá lascado, coitado. Jack Durham. Olha, vou ser bem sério, em termos de velocidade, tava muito melhor do que Abu Dhabi. Muito melhor. Ele estava muito mais próximo Muito. do que eu estava imaginando em relação ao Gasly. Muito. Eu achei Concordo, que ele concordo. não ia passar nem ferrando pro Q2. E ele passou. Então, assim, ele tá muito mais próximo. Mas, tá, Mas falta. o filminho tá acontecendo do jeito que o Flávio gosta. A média era o quê? Acho que 3 décimos. Que não é muito então, pra pista daquela. Não, que não é. Não No é Q1, quer ver, eu falo aqui, no Q1, o Gasly fez 16.3, ele classificou na frente, no Q1. Talvez do tenha Gasly. dado mais volta, ou um pneu... Aí no Q2 o Gasly fez 16.1 e ele fez 16.8 também. Que nem o Bortoleto. O Bortoleto fez uma volta bem pior no Q2 do que no Q1. Mas eu. Porque o Bortoleto acabou errando e pegou aquele trecho. Mas eu tô voltando aos treinos. Ah, sim, não, Então, eu se tô você pegando só o quali, que é um... Não, entendi, mas se você voltar pro treino também, eu fiquei surpreso com a performance dele. Uhum. Surpreso... Não, fiquei Surpreso contente por ele. positivamente, Sim. não pelo resultado final da corrida, mas eu achei que ele fosse tomar muito mais lá do Gasly, como ele tomou na primeira corrida dele. Aquela foi bastante. Aquela foi bastante, foi um pouquinho demais. E uma coisa que acho que inocenta, vamos assim dizer, esses novatos que acabaram errando, cara, é a galera boa que, assim, galera experiente que acabou errando. Por exemplo, o Sainz rodou com o safety car, o Sainz tem 200 provas. O Alonso tem 400 corridas na Fórmula 1, também acabou rodando. Ou seja, você vê que Não, tava muito difícil. tava difícil pra todo mundo, assim. Uhum. Realmente não é uma coisa de novato, falta de experiência. O Max errou, ele foi Max um pouco errou, tarde exatamente. demais, bloqueou a roda lá de fora, a roda O dianteira. Leclerc rodou, Isso, Leclerc rodou. prova difícil pra Que muita volta gente. aquilo que a gente falou logo no começo do programa, né? Foi uma corrida, de uma maneira geral, muito difícil para todo mundo. Por isso que, assim, se eu fosse chefe de equipe, né, vamos pegar a situação do Adjar, Tá. falar, cara, Adjar, acontece, a gente sabe disso. Eu acho que o que deve ter doído ele mais, eu fui um novato, que eu não passei da primeira volta, e o Na Kimi primeira Antonelli, curva, né? primeira curva, e o Antonelli Não foi lá, largou. e o Antonelli ficou em quarto. Ah. Aí, isso passa um pouco isso na nossa cabeça, entendeu? Aliás, Tipo assim, bacana a atitude do pai do Hamilton ali, do Anthony, a hora que tava voltando pro paddock, pro box, encontrou o garoto lá, o cara destruído e deu um abraço. Achei muito bacana a atitude do Anthony Hamilton ali naquele momento de... Bom, vocês sabem melhor do que eu, tipo, aquele ambiente da Fórmula 1 mas não tem muito o que falar essas horas, Tanque de entendeu? tubarão. Você tem que ir pro seu canto, esfriar a cabeça. É difícil aceitar isso, porque é muito fácil a gente olhar do lado de fora e falar, não, calma, isso, aquilo, mas tá naquela posição é muito difícil, ainda mais primeira corrida com a equipe, você já dá uma impressão totalmente errada ou contrária. Não é fácil. Sorte que para eles a próxima prova é daqui a uma semana. É. Antes de entrar no assunto Bortoleto, temos mais duas equipes que eu preciso destacar aqui. Mercedes. Inclusive, muita gente me perguntou, recebi várias mensagens no Instagram, a hora que foi passear com o Daytona esses dias, o pessoal querendo que eu pergunte para você, Christian. Antonelli, 4º lugar na estreia. Como que você fez a leitura do primeiro fim de semana na Fórmula 1 do Kimi Antonelli? Eu achei que ele andou extremamente bem na corrida. Se não tivesse tido aquela confusão no final da corrida entre chove, seca, seca, chove, enfim, ele teria terminado em quarto? Não. Ele teria terminado nos pontos? Teria terminado nos pontos. Então, considerando onde ele largou, que foi 17º, 6º, não, 16º. 7 foi o Gabriel. Não, o Gabriel foi 15º. 15º, Gabriel. Então, ele foi 16º. 16º. Considerando onde ele largou, sem dúvida nenhuma, nas condições que a pista se encontrava, ele fez uma prova muito boa. Agora, perguntar para mim, a classificação foi bem ruim. Foi bem fraco. Uhum. Ele não pode classificar onde ele classificou. O terceiro treino, ele tinha terminado em 5º, se eu não me engano, 5º ou 6º, que foi logo o treino que antecede a classificação. E daí não ter passado nem pro Q2 na classificação, a não ser que tenha... Foi 5º. Então, a não ser que tenha acontecido algum problema mecânico no carro dele. Muitas vezes a gente não sabe, né? Porque
a gente está aqui desse lado, está vendo o resultado final, às vezes você lê um comentáriozinho aqui ou ali, só que é tão apertado, é tão difícil que de repente ele teve algum problema mecânico muito pequeno no carro dele que acabou comprometendo a performance durante a classificação. Não, Mas do Antonelli, não foi ele que pegou aquela zebra e aí danificou Ele deu alguma uma coisa errada. Ele embaixo? errou, exatamente. então, Tem uma coisa que aconteceu que eu E aí acho que não danificou sei se o foi assoalho. isso ou não, mas ele danificou o assoalho. É. Aquela volta que ele... danificou o assoalho, perdeu o downforce, enfim. Mas não deixa de ser culpa dele. Não deixa de ser culpa pegou a dele, zebra porque forte demais os e... outros não fizeram a mesma coisa e Sim. os outros conseguiram passar pro Q2. E, além do que, você tem que lembrar uma certa situação, né? Eu acho que se você tem um carro que sabe que dá para ir pro Q3, você não vai forçar 101% no Q1. Você vai tentar dar a sua volta com segurança para Uhum. você entrar no Q2, e daí é claro que a partir Igual do talvez Q2... o Gasly fez, entendeu? Ele não acelerou tanto, fez uma... Sabia Ele fez a volta dele, ele sabia que ele ia entrar. Tinha margem. E pronto. Então, de repente lá, ele passou um pouquinho do ponto, do mesmo jeito que a gente pode falar que em Monza, na primeira flying lap dele, ele bateu na parabólica. De novo, é muito fácil a gente fazer análise do lado de fora. Agora, para a corrida dele, nota 10. Para a classificação dele, bem fraco. Você acha que a Mercedes pode ser... Tá naquele rebolo para ser a segunda equipe da temporada? Não, mas isso aí sempre... Mercedes, Ferrari e Red Bull vão estar brigando igual o final do ano passado. Vai depender de pista, depender um pouco de... As três vão estar misturadas, na minha opinião. Ferrari, estreia do Hamilton. Voltou a ser a Ferrari antiga, com erros estratégicos. Como que vocês viram também o primeiro Acho fim que foi de semana da Ferrari? exatamente como a gente disse ano passado. O Hamilton tá uns 3 décimos em média mais lento que o Leclerc. E... Enfim, não tem muito mais o que falar. Acho que performance, eles não estavam muito bem. O Leclerc um pouco mais perto ali do top 5, que talvez ele que seja o cara. Talvez o Leclerc, o Russell, o Max. Esses três vão ficar brigando sempre, Então, entendeu? Leclerc. Russell e Max. Né? Leclerc, Um de cada Russell equipe e dessas do Max. meio aí. E daí Tá, entre as equipes. E A Mercedes, acho que o Antonelli... E daí o Lando e o Piastri um Antonelli- pouco mais pra frente. Antonelli de vez em quando vai estar ali. O Hamilton, eu não sei se ele vai conseguir, talvez em pistas tradicionais um pouco mais fácil ele chegue mais perto do Leclerc. E o Lawson também, por enquanto não, tá? Então eu acho que aquela briga do depois, pós-McLaren, vai ser Leclerc, Max e Russell. Vai ser os três ali, eu acho. A gente vai entender muito mais agora numa pista tradicional como Xangai. Aí vai dar uma resposta muito clara pra gente quem realmente tá onde. Que é uma pista alta velocidade, freada forte, é uma pista meio completa. Igual vou chutar aí 60%, 70% das pistas que a Fórmula 1 corre. Uhum. Então lá a gente vai ter uma noção boa de quem tá onde, vai ser um pouco mais fácil para esses companheiros novos, um comparativo entre eles, a gente vai dar uma resposta melhor pra gente. Especialmente se o tempo também o clima tiver mais constante também para não ficar tantos altos e baixos. Mas mesmo que não esteja, lá é uma pista que intimida menos, é uma pista que você tem margem de erro, você pode errar e sair e voltar, não tem muro, né? Então, mesmo assim, se uma situação daquela, chove seco, e o Liam Lawson tiver meio segundo mais rápido que o Max, aí começa a ser um problema. Uma coisa é na Austrália, primeira corrida, pista muito complicada, não tem margem de erro. Agora, isso acontecer na China, aí começa a queimar pro lado dele. Hamilton, apagado. Final de semana inteiro. Pra mim, não é do mesmo Hamilton que a gente já viu vencer 7 campeonatos do mundo. Bem longe dessa situação. Mesmo porque se a gente pegar desde o primeiro treino, em nenhum momento ele estava próximo do Leclerc, em nenhum momento a gente pode dizer que ele foi um contender, né? Sabe, alguém que iria tentar estar brigando pela frente. Sim, é claro que tem o gap muito grande da McLaren para as outras equipes. Tem também
talvez a gente pode dizer o gap Red Bull Max, né, ou Max Red Bull Uhum. também em relação à Ferrari, mas eu achei muito apagado. Tomou uma passada do Leclerc por fora na primeira curva, Sim. inclusive muito bonita, né? Os dois quase se bateram, inclusive a Teve roda um- é. traseira dele raspou, Ah. mas o Hamilton não soltou o carro em cima do Leclerc e o Leclerc deu espaço suficiente para ele, e daí tomou outro passão do Piastri, que aquele sim, Aquela curva é dificílima. nossa, na última ou penúltima volta, Aquela curva eu é... acho que foi na Inclusive tem última um pessoal volta. que filma ali, tipo, os carros passando naquela curva no ângulo oposto. Cara, aquela curva é... Ainda mais na última volta, não sei, tenta largar seu carro, tenta dificultar um pouco. Tudo bem, você não estava disputando a vitória, né? Mas você estava meio que, como a gente pode dizer, disputando a nona colocação, mas tenta mostrar que você está com a faca nos dentes, né? De novo, é muito fácil a gente fazer análise olhando de fora. É mais difícil quando você... 10 vezes, 1000 vezes mais difícil quando você está lá dentro. E eu também acho que o Leclerc está um Acima. passo acima, meio que aqueles 3 décimos. Mas uma coisa que eu tempo percebi, todo. que o Hamilton, ele tá tentando, só que o que me preocupa um pouquinho, aí não sei se é a idade, se é, enfim, não sei, mas parece que o processador do computador dele já tá a 100%. Por que eu falo isso? Toda vez que a Ferrari falava com ele, tentava dar uma sugestão, dar uma ajuda, ele, tá bom, fica quieto, deixa eu trabalhar, entendeu? Ele tava áspero em todas as mas respostas nem, dele mas, em por exemplo, relação ao às Ferrari. vezes ele mandava uns recados mais duros na época de Mercedes do que ainda na primeira prova da Ferrari. Acho que ainda estão meio tateando também. Mas eu achei que ele estava áspero por ter sido a primeira prova com a Ferrari, por ter sido um começo de relacionamento com um engenheiro dele. Se ele já tivesse trabalhando com aquele engenheiro sei lá, há 3 anos, 4, 5, 6, daí sim, porque você sabe como as duas pessoas operam, mas no caso, no começo de relacionamento, eu acho que você não pode ser tão áspero assim. Mas não pode ser também um pouco não, mas meio da... eu não achei que foi áspero. Achei que ele tava tão concentrado, com tanta dificuldade, que ele não queria que nada distraísse ele. E a equipe estava tentando, talvez, ajudar ele um pouco, dando alguns setups de mapa, enfim, do volante, e ele tava, fica quieto, me deixa sozinho, porque ele tava ali, mistura de tenso, mistura de, sei lá... Uma frustração de que queria estar mais na uma frente. frustração talvez não, mas muito tenso, tentando performar mais, entendeu? E ele não tava conseguindo. Sei lá, por adaptação do carro... ou enfim, então assim, pareceu que o computador dele tava assim, dando no 100%, no limite um pouquinho, né? Eu aí nesse caso tive uma leitura um pouco diferente. Eu acho que ele tava, me deixa em paz. Você acha que depois de sei lá quantas corridas que eu já larguei de Fórmula 1, depois de 7 títulos, você acha que eu não sei o que eu tô fazendo? Então, eu, particularmente, tive essa leitura do jeito que ele respondeu no rádio. Boa. Quero saber a sua leitura. Coloque aí como que você fez a leitura dessa estreia do Hamilton. E agora o momento mais aguardado aqui. Vamos falar sobre a estreia. Gabriel Bortoleto, o Brasil voltando a ter um piloto na Fórmula 1 depois de alguns anos. Gabriel fez uma ótima classificação, levou o carro da Sauber para o Q2. Gabriel largou na 15ª posição. Acabou tendo a sua rodada, acabou abandonando a prova, acabou colidindo ali com o muro também no final da prova. Uma largada talvez um pouco mais conservadora, enfim, como que vocês viram a estreia, o primeiro fim de semana do Gabriel Bortoleto? Eu acho que eu não julgaria ele como muitos dos nossos jornais maravilhosos do Brasil julgaram ele, que eu achei uma coisa ridícula, né, da primeira capa ser Gabriel, erra e bate no final da corrida. Assim, é triste. Depois a gente conseguiu botar um brasileiro lá, eles já saíram uma manchete dessa, depois de tudo que ele fez, andou bem nos treinos, não cometeu um erro, classificou muito bem.
De novo, aqueles erros que várias pessoas, pilotos experientes, pilotos novatos, 5, 6 pessoas erraram daquele jeito lá, aquilo eu não vou dizer que é normal, é lógico, mas o Max não errou, mas fulano não errou. Não, o Max errou também. Não, digo, né, mas manteve na pista, né? Aquilo acontece, ainda mais a situação daquela. Não é uma situação onde ele estava no seco, rodou sozinho, perdeu a concentração. Olha, a situação lá era muito difícil. Era muito difícil. Então, eu acho que zero julgar. É lógico que a gente ia gostar se ele pudesse ter marcado ponto. Enfim, mas, sabe, eu acho que é mais difícil, né, classificar bem, né, numa pista difícil igual aquela. O que ele fez ali na classificação, talvez... Não é mais difícil que aquela situação de corrida, mas uma corrida seca normal, ele terminar perto do Hülkenberg ou na frente, é uma coisa. Classificar na frente do Hülkenberg em Melbourne É um feito bom. É um feito bom, entendeu? Então, eu acho que ele tem que sair de cabeça erguida, pegou quilometragem, pegou uma situação super difícil como sua primeira corrida de Fórmula 1. E, sim, não terminou, mas, olha... Se ele tivesse largado, feito igual o Behrman ou o Antonelli, que largado lá atrás, e aí na corrida também, beleza, podia ter saído um pouco a cabeça baixa, mas ele classificou na frente na primeira corrida, fez várias voltas, né? Foi depois da metade da corrida que aconteceu aquilo. A gente sabe que ele tá num dos piores carros, que ele tá tentando tirar, né, que o carro não performa. O que a única coisa que talvez chame um pouco a atenção é que o Hülkenberg, pela sorte na estratégia, terminou em sétimo. Sétimo. Mas, assim, a gente sabia que a primeira metade do campeonato ia ser difícil para ele e que a gente ia ver ele do meio para frente. Mas o Hulk já tinha falado no avião, quando a gente estava voltando do Bahrein, que ele era muito rápido. Ele já deu várias entrevistas. O menino é muito rápido, né? Ele tá sentindo na classificação. Então... experiência de corrida e confiança e calma, isso vai vir. Não vai acontecer na primeira corrida. Vai vir aos poucos. Então, eu acho que aquilo que aconteceu é um erro totalmente normal de se fazer. E o que ele já fez na classificação, ele tem que sair de lá com a cabeça erguida. O que o Gabriel fez na classificação contra o Hulk, para mim é a mesma coisa que o Lando fez contra o Max na corrida. Ou seja, dominou num lugar que era a situação do Max, né? Em teoria, quando choveu, você pode ter certeza que o Max, quando chegou na pista domingo de manhã, viu aquela chuvinha e falou, hoje, eu vou dar outro Grande Prêmio do Brasil aqui. Então, a classificação do Gabriel, nota 10. Sem dúvida nenhuma, principalmente porque a gente já comentou várias vezes aqui nesse programa e que o Hulk, um dos pontos fortes dele é aquela habilidade que ele tem de classificar extremamente rápido. O que me chamou a atenção na corrida não foi nem o erro. O erro, a gente também já abordou isso aqui, aconteceu com vários pilotos, uma situação muito difícil, pista seca, chove, pneu slick, pneu depois intermediário de novo, mas foi o ritmo de corrida dele. Foi mediano. De repente ele estava jogando o jogo de conservador, vamos terminar a primeira corrida, vamos dar uma sentida, ver como é que é, ainda mais em condições adversas, mas eu achei que o ritmo de corrida, se você for comparar o ritmo de corrida dele ao Hulk, foi um pouco diferente. Agora, virou a página da Austrália, vamos embora para a China, ver o que vai acontecer lá na China, numa pista mais tradicional, uma pista mais convencional em relação à Austrália, mas classificação nota 10, ritmo de corrida dele, ok. Chamou atenção, na insônia da madrugada, eu comecei a rever a prova na câmera dele. E aí, eu achei muito bacana, assim, primeiro, o quanto, tipo, ele ficou conversando com o engenheiro, muito tempo, sabe, curioso, pra saber, quem tá na frente, quem tá atrás, como tá meu ritmo em relação aos caras, ele falava mais a média do que outros pilotos que eu já acompanhei, a câmera, isso eu achei bacana, tipo, um cara curioso. O James Key, que é o engenheiro dele, ficou impressionado com o fim de semana, ele gostou bastante, ele teve um problema no freio,
que ele até acabou meio, nós vamos ter que analisar, mas tipo, ele reclamava do freio constantemente, tipo, tá dando fade o pedal, tá, não, sabe? E aí os caras passavam uma instrução para ele o tempo todo, que era o tal do Bravo 00, tinha que ficar ligando e desligando isso. Então, pô, outra coisa, imagina, chuva, não sei o que, você lá com o volante tendo que achar a configuração o tempo todo, aparecia um alerta, tinha que ficar dando o on-off lá para tentar resolver a situação. Eu achei que isso foi muito bacana. E sobre a chuva, até dei uma entrevista para Juliane Serrazoli do UOL, e ele falou assim, o engenheiro disse, ele queria que chovesse, porque ele já queria passar por essa situação de chuva logo de cara na primeira corrida, para já sentir como que é, porque ao longo do ano eu não queria passar isso de novo. Então achei interessante esse ponto do Gabriel, curiosidade dele. É bem provável que ele passe aqui no Brasil. Pode ser, que o Brasil é capaz de ser pior do que na Austrália, inclusive, isso daí. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é a hora que ele rodou na penúltima curva, indo lá para a última curva, parece que a hora que o carro dele começa a rodar, parece que ao mesmo tempo deu algum problema na suspensão traseira interna. Então eu não sei se aquilo tinha sido... Não, eu perguntei isso aí. Isso aí, basicamente, como tem um sistema de regeneração, não é simplesmente o câmbio indo para o outro lado, né? Bota o pé na embreagem, parece que tem uma força. Quando o carro tá indo para trás, se o carro não tiver em reverse alguma coisa, tava me explicando que tem alguma coisa que vai forçar o carro ao contrário que quebrou a suspensão traseira antes de bater no muro, porque tava indo para trás, entendeu? Porque Sim. aquela leitura, eu acho que você teve a mesma leitura. Não, eu então. vi aquilo. Eu também olhei porque eu vi um comentário, aí eu fui procurar, fui olhar, aí eu perguntei para alguém e falaram, olha, eu não sei direito, mas muitos desses carros da Fórmula 1, com o sistema todo regenerativo, essas coisas, quando o carro vai para outra direção, bota uma força contrária na suspensão, que ela não tá acostumada a ter essa força, enfim. Faz um movimento, tipo, É não um movimento normal. Anormal, Tá. que acaba estressando de uma maneira diferente e quebra. Então, mas eu pedi para tentar descobrir o que era, mas não tive a resposta ainda. Inclusive, a própria Sauber disse que foi uma situação muito mais de consequência do que a causa da... Então, da pode ser a batida dele. consequência de andar para Pode trás, ser. de fazer uma força negativa, que aquela oposto. estrutura não está acostumada, de suspensão, não sei, e aí quebrou. Algo mais do Grande Prêmio da Austrália? Um outro ponto que não abordei, que vocês gostariam de abordar? Não, acho que Ocon, uma corrida bem apagada também, mas... Arrasco bem Nossa, Haas, eu tô bem, assim, Então, a gente viu no Bahrein que eles não estavam bem, mas eu achava que era alguma coisa, talvez escondendo um pouco, mas realmente parece que tem um problema muito grave, né? E o Weil falou lá, eu nem falei com ele, que coitado, deve estar... a 1000 por hora. Mas ele falou que é uma coisa que vai demorar um pouquinho pra resolver, né? Ele viu duas mensagens, uma lá, Gene Haas e uma Nelson Jr. Aí ele foi, aí agora, qual que eu atendo? Nenhuma das duas, melhor nenhuma das duas. De repente eu até retiro o que eu falei do Ocon, mas teve uma corrida apagada por causa do carro. Sim. Porque, infelizmente, ele não tinha um carro mais rápido. Fora isso, quem que a gente... Abordamos todas as equipes aqui. eu acho que abordamos mais ou menos todo mundo. Se você perguntar para mim o fim de semana mais difícil, onde eu acho que eu esperava mais de alguém, eu acho que foi o Lawson. Também. Vocês esperavam mais dele? Óbvio que eu não esperava que ele ia fazer frente ao Max, mas eu esperava que ele ia estar mais próximo do Max, e em nenhum momento do final de semana, aliado a uma série de erros, né, que acabam comprometendo o teu final de semana, porque você acaba perdendo muito tempo. Você tem que estar na pista o tempo todo, e você não tem que estar no box, ou você não tem que estar contra o muro de pneu, né? Então é o seguinte, turma, a partir de agora a gente vai ter um novo quadro aqui no Pelas Pistas, que é o Volta Rápida. Seguinte, a partir de agora, em todas as provas, a gente vai ter o Volta Rápida, em que Nelson e Christian terão que usar o poder da síntese aqui. Vou fazer alguns tópicos, umas 5, 10 perguntas, dependendo de cada etapa aqui. Eu selecionei 6. E vocês vão ter que responder com uma palavra. Mas é uma palavra, tá, Christian?
Uma palavra. Sim. Meu Cine costuma ser mais econômico às vezes. Às vezes, quando ele estica um pouco mais. Uma palavra. Então, vou falar o assunto. Aí vocês querem, quem quer responder primeiro? O que tiver a resposta primeiro, fala. Então vamos lá. Eu volto Boa rápido. ideia. Boa. Então vamos lá. Começando, uma palavra. Gabriel Bortoleto. Já deu tela azul nos dois, né? No primeiro. Rápido. Rápido também. Vale colar? Não. Cal, da próxima vez a gente faz, tipo, separado. Não, eu ia... Quase que eu ia falar pra me dar a caneta que eu vou escrever aqui pro Cris não colar. Entendi. Mas Então aí, tá bom. Eu faço a segunda agora. Hamilton. Apagado. lento. GP da Austrália. Difícil. Você pode falar extremamente difícil, um pouco diferente. O pior que eu ia falar isso mesmo. Mas extremamente Eu sei. difícil são duas palavras. É só uma palavra. Gnarly. Complicado. Equipe decepcionante. Haas. Haas. Equipe promissora. Williams. Williams. Vou inventar mais uns que eu gostei aqui. Achei que ficou bacana. Piloto do dia. Lando. Lando. A gente tem que gravar separado aqui. Gravar separado também seria legal. Pera aí, que tem mais aqui. Grande Prêmio da China. Eu tô ansioso. Curioso. Normal. Normal. Não, normal no sentido... Até deixei você... Pode falar. Não, pode falar. Eu fiquei curioso com a resposta normal. Não, normal no sentido que vão voltar para uma prova convencional. Eu acho que a gente não vai ver o que a gente viu, as emoções, enfim, tudo que a gente viu no Grande Prêmio da Aquele Austrália. frisson ali, o cara... Mas eu tô curioso porque vai dar muitas respostas pra Vai gente. dar muitas respostas para ver quem Carros, tá o quê, equipes, carro, pilotos. equipe, piloto, concordo. Esse foi o Volta Rápida. Quero saber se você curtiu ali. Coloque nos comentários depois. A gente vai fazer no Grande Prêmio da China. Tem mais Volta Rápida, hein? Até sobre o Grande Prêmio da China, uma coisa que já saiu a notícia aqui é que a FIA ia fazer uma nova regulamentação, testes diferentes para as asas flexíveis ali a partir do Grande Prêmio da Espanha. Já anteciparam tudo isso para o Grande Prêmio da China. Já talvez aquela coisa de vamos tentar reduzir o ritmo da McLaren. Exatamente pelo assunto que a gente falou mais cedo, Isso. né? Eu acho que a McLaren não soube controlar, não escondeu o jogo direito. Todo mundo já percebeu que ela vai dominar e comercialmente a Fórmula 1 já percebeu. A gente tem que manter esse produto interessante, vamos capar quem tá na frente. Então, na minha opinião, é isso que tá acontecendo. Eu concordo, só que eu discordo pelo fato de ter sido tão rápido assim. Então, por exemplo, eles correram no domingo e daí... Mas eles perceberam isso já no Bahrein, né? Eles perceberam lá no... Sim, eles perceberam lá no teste e daí eles já... Eu acho que eles deveriam esperar o Grande Prêmio da China para ver um circuito de rua comparado com um circuito normal, daí tomar uma decisão para a terceira prova. Eu teria feito exatamente a mesma coisa, se fosse o caso, só que para a terceira corrida e não logo para a segunda corrida. Eu teria antecipado em relação àquilo que você tinha dito, né? Ia ser Na Espanha. a partir da Espanha. Então eu teria antecipado, só que para a terceira corrida, porque daí você ia ter duas leituras diferentes. Circuito de rua e um circuito tradicional. Boa. Inclusive, pro pessoal do Volta Rápida, pro pessoal que nos acompanha aqui, pode colocar nos comentários também ali, pegando esses mesmos tópicos, qual seria a palavra de vocês aqui. Isso vai ser bacana. Seguindo na Austrália, mas mudando de categoria e avançando com os assuntos do programa, Fórmula 3, vitória do Rafael Câmara estreando na categoria, pole position, vitória na prova principal, mais uma estreia promissora de um piloto brasileiro na mesma equipe que o Bortoleto correu na Fórmula 3, na Trident, e que venceu os últimos 2 campeonatos. Será que é o próximo Bortoleto ET? Será? Pô, Então. bacana. Ele que foi campeão da Freca no ano passado. Será que ele vai fazer a mesma coisa que o Bortoleto? Fórmula 3, Fórmula 2 e daí entrar na Fórmula 1? Seria legal, Seria hein? legal. Seria muito legal. Seria legal. Ele é muito bom. Final de semana, eu vi a corrida. Praticamente não teve corrida, né? Na segunda. A primeira, acho que ele bateu. Isso. Tem um acidente que acabou sendo... Foi junto. E aí, na segunda, largou
toda vez que teve relargada, ele abria muito rápido, mas a corrida durou muito pouco por causa da chuva, bandeira vermelha. Lógico, muito bom começar desse jeito, tudo, mas eu acho que ele dominou uma situação, fez uma pole, que foi no seco, então isso já mostrou que velocidade ele tem. Não, começou muito bem. Obviamente tem muito pela frente, mas ele sempre, durante esses anos todos aí, sempre pareceu um piloto muito calmo, muito centrado, umas características parecidas com o do Gabriel. Legal, então boa sorte aí pro Rafa na sequência do campeonato. Falando em sequência de campeonato, Christian, vamos para os Estados Unidos. Nós temos uma sequência de campeonato agora. Grande prêmio da Thermal Club lá na Fórmula Indy. Domingo, 15h45 para você. A gente vai abrir mais cedo a transmissão ali, fazer um programa bem legal de abre corrida. Expectativa, Christian. Ano passado a gente teve aquela prova no Thermal Club, que foi uma prova extra campeonato. Uma prova atípica, inclusive. Bem atípica, né? com uma regra esquisita lá que Muito curta a prova, enfim. foi meio caótico. Eu acho que agora vai ser uma corrida mais normal, do jeito que a Indy está acostumado, só que todas as pistas voltando para o mesmo lugar, já com uma certa experiência, com dados, né? Ou seja, eles já conseguem comparar esse ano com o ano passado, e eu acho que a gente vai ver uma situação mais tradicional a Indy. Eu acho que a gente não vai ver a galera tão agressivo, né, na primeira curva, né, porque Lembra, então, sabia que era só 5 voltas, Era 8 10 voltas, 10 voltas, eu nem lembro. Então, vamos ver uma corrida mais normal, mas eu antecipo Palou. Ô, louco, já? Não, os carros que vão ser competitivos. Ah, tá. Você já tava cravando o Não, eu antecipo Palou, Penske e Pato, eu acho. Pato. Ué. Acho que o Pato Pato que tava na pista na Austrália, um monte de patinhos ali andando. Pato se Fórmula 3. atrapalhou em St. Pete, mas ele estava longe de fazer aquilo que todo mundo espera dele, principalmente a McLaren. Então, eu acho que ele vai voltar para Thermal bem mais forte do que ele foi, e vamos ver. Uma coisa bacana que eles fizeram na pista que era a minha preocupação em relação à área de box, né? Porque não tinha um pit lane normal naquela prova do ano passado. Eles investiram, fizeram uma capacidade para 30 carros. Tipo, até mais do que bater no grid, vão ser 27 no grid, mas fizeram uma reforma grande para ter o pit stop, que vai ser uma prova normal de campeonato. É só com mais de 28 carros que tem a classificação, né? Que um fica de fora. Isso, Então, 28 carros. Tá, então todos vão largar. Todos vão largar. Tá. E estão batendo na porta pra ter bump day, hein? Acho que o Sato vai entrar na... Não, Indianápolis já está confirmado. 34. Já está em 34 carros. Então vamos ter o bump de pelo menos... Nossa, o bump é horrível para quem... Não, pra gente é para quem tá na maravilhoso. situação, mas para quem tá assistindo é muito... às vezes é quase... eu não vou exagerar, mas é quase mais emocionante que a corrida. Não, eu tava conversando com o pessoal lá da ESPN, que a gente já tá pensando em matérias pras 500 milhas. A ansiedade da galera é muito maior pro bump day do que pra corrida. Tipo, de que é uma coisa curiosa. É que, infelizmente, nós não temos tantos carros brigando pelo bump. Sei lá, acho que o último ano que a gente teve mais gente brigando foi aquele que o Alonso caiu fora. Acho que tinha Tudo bem, Thiago, 38. mas para a gente se lembrar a última volta das 500 milhas lá do ano passado. Mas é porque é um negócio diferente, assim. Diferente. É diferente. É diferente. Concordo. Tipo, imagina, você Concordo. ficar fora de uma grande corrida, você perdeu... É. Sei lá, mais ou menos que nem era na época da Fórmula 1 da pré-classificação, que você podia ficar fora antes do negócio começar. Era diferente, porque se você já tá se você tá na pré-classificação, você já estava numa situação adversa. Tá. Então, muita coisa podia acontecer, sendo que da pré-classificação você tinha que passar para a classificação, então você eventualmente poderia passar para a classificação, só que daí você não conseguir classificar na classificação. O Bump Day, se você erra o acerto do carro, pode ser a diferença entre você largar e não largar, sendo que se você largar, você efetivamente tem chance de ganhar a corrida. E o mais louco, né, do Bump Day, é que o Bump Day não escolhe ninguém, não escolhe equipe grande, já vimos Penske fora, Emerson fora, All Junior fora, Fernando Alonso fora. Fernando Alonso de McLaren, né? De McLaren fora. Não é Fernando Alonso numa equipe pequena, né? Bob Rahal
campeão da Indy Fora. A equipe fora. O Bump Day não escolhe ninguém, não. O próprio Bruno Junqueira, que classificou o carro e teve que dar Tem o carro isso. dele lá pro tag, É. que também tem isso. Então tem muitas variáveis que acabam trazendo grandes emoções pro Bump Day. Então, preparando matéria, o senhor vai colocar capacete em breve. Prepare-se, viu? Tem spoiler já. Pior que eu também. Seguindo, Estados Unidos. Vitória brasileira nas 12 horas de Sebring. Felipe Nasser de novo. Venceu as 36 horas da Flórida ali. 24 em Daytona, 12 em Sebring. Ele tá numa tocada legal. Impressionante, hein? E de novo ele repetiu a mesma coisa que ele fez em Daytona. Colocaram ele no carro no final da corrida e quando precisou ele compareceu. E compareceu de uma maneira... Ele colocou uma certa tranquilidade entre ele e quem vinha atrás dele. De novo, foi uma fotocópia de Daytona. Melhor piloto da atualidade de esporte protótipo mundial, né? E ele pode conseguir um feito inédito, que é ganhar Le Mans, se ganhar Le Mans, Daytona e Sebring no mesmo ano. Nunca fizeram Nunca isso. fizeram isso. Seria legal. Seria bem legal ele. Agora, esse tem que estar correndo de Indy o quanto antes. Ô, Nasser. Ou Nasser. Eu tenho certeza que estão esperando uma brecha na Penske para enfiar ele. O Power acabou assinando por 1 ou por 2 Não, anos? é o último ano. É o último ano dele, É né? o ano do Então. contratual dele. Tá. Mas esse tem que ir para Indy com uma certa urgência. Outros brasileiros, o Fraga ficou na 4ª colocação. O carro do Pietro acabou abandonando a prova. Tava ali correndo o Pietro na LMP2 e o Daniel Serra foi 7º colocado na GT. Acho que o Fraga vai ter um ano mais difícil do que no passado, porque o nível da P2 está mais alto do que no passado. Ele correu de P3, né? Há 2 anos atrás. O ano passado ele já correu de P2. Já era P2? Já era P2, mas E na P3 eles dominavam. Isso. Ah. Esse ano, a P2, de uma maneira geral, está mais competitiva do que era o ano passado. Tendo dito isso, nada que eles não possam melhorar, porque, enfim, além dele ser extremamente competitivo, enfim, saber o que tem que fazer com muita experiência, extremamente rápido, eu acho que a equipe dele também é muito boa, só que eles vão ter que rodar um pouco de baiana aí para tentar dar uma melhoradinha. Outro resultado ainda nos Estados Unidos, tivemos na NASCAR a vitória do Josh Berry, a primeira prova dele, vitória dele na Cup Series. Cunha chegou em segundo, Daniel Soares ali perto, mas teve uma situação que foi muito inusitada. O Christopher Bell foi fazer um pit stop, Christopher Bell da Gibbs, foi fazer um pit stop, e acho que não encaixou direito a porca, ali ele foi embora, e os caras perceberam. E assim, se ele sai de tomar punição, o que eles fizeram? Ele entrou num outro box da Gibbs, de outro carro que tava lá na frente, e os caras apertaram a roda e ele foi embora. Mas para acontecer tudo isso que você está falando, você imagina o que não pensaram rápido. Não, e a decisão foi... Exatamente. E você Então, comunicar com o cara, não é... Exatamente, comunicar, avisar o outro box, né? Ó, o nosso carro tá entrando aí, você só aperta a roda dianteira porque a gente deixou a roda dianteira sem apertar. Conhecendo a NASCAR é a última vez que vai acontecer isso, viu? Mas os caras tiveram uma ideia genial. Foi genial. Tipo Martinsville, né? Exatamente, Martinsville. Martinsville não vai acontecer de novo. Então, quem viu, legal. Quem não viu, volte e assiste lá no YouTube, porque foi muito legal. Acho que você tava em... Você correu pelo menos na Truck Series, aquela Daytona 2012. Aquela prova que o Keselowski tava com o celular dentro do carro. Eu fiquei em quinto aquela prova. E aí ele tirou a foto do Sim. do tava tendo o atendimento do Montoya. O Montoya bateu no jet dryer. E ele tweetou a foto. E, pô, não tinha... Depois daquilo baniram o celular no carro. Uhum. Que é um dispositivo eletrônico, que enfim, podia ter qualquer coisa no... Turma, bolão do Pelas Pistas, Grande Prêmio da China. Pelo sorriso aqui dá pra ver, bolão tá... Meu Deus, não tenho ninguém na minha frente aqui. Terceira colocação do bolão, primeira prova, né? O senhor já tá fazendo aqui os palpites dele.
Já manda depois aqui que o... Pode mandar pra você? Porque senão o Christian cola da gente. Ah. Eu já escrevi o meu aqui também. Christian Fittipaldi fez 4 pontos no bolão. Você acertou Max no pódio e Lando no pódio, em posições aleatórias. Nelsinho fez 5 pontos no bolão, com a pole do Lando, e acertou o Lando e Max no pódio. E Thiago Alves fez 8 pontos, líder disparado aqui. Nem a asa móvel abre. Lando na pole eu cravei, eu acertei Lando com o pódio e cravei o Russell em terceiro lugar. Então eu fiz 5 pontos com isso. Então já temos aqui então o nosso bolão. Já tá aqui com os meus palpites. Cris, vai aí. Posição aleatória, A posição aleatória. oitavo. Oitavo? Tá bom. Então beleza, preciso pensar só no oitavo aqui. Vai, pode ir? Pode. Oitavo, Hamilton. Tá, ok. Corrida. Piastri, Corrida. Piastri, Lando e Max. Acabou. Pole. Pole. Lando. Caraca. Nelsinho ou Piquet? Puta, pior que o Christian, ele conseguiu pegar exatamente os mesmos palpites do meu. Não. Tá aqui, ó. Já colocado, ó, Lando Norris, Oscar Piastri na vitória, Lando Norris em segundo, Max e Hamilton em oitavo. E o Nelsinho é praticamente o mesmo. Estamos super criativos aqui. Mudou o pole só. O Nelsinho colocou Piastri na pole, Piastri em primeiro, Lando em segundo, Max terceiro e Hamilton em oitavo. Não. Ou seja, Thiago é líder por mais uma semana do bolão. Que o máximo de diferente que vai dar é 1 ponto da pole. Então, continua o líder. Segue o líder aqui, mas fomos criativos, hein? Ou estamos no mesmo entendimento, ou não estamos entendendo nada do que vai acontecer, mas estamos criativos aqui. Fala o pra que você time. quiser, o campeão aqui sou eu. Eu sou o new contender aqui. É tipo o filme da Fórmula 1, né? Tem aquele cara que saiu o trailer, né, do filme da Fórmula 1, o campeão do passado voltando, que é o Christian, o atual campeão, o novo desafiante que sou eu. São animados pro filme da Fórmula 1? O que vocês... O que é, em junho ou julho? Eu acho que é em junho. Pode ser, que eles matam Summer ali, nunca... Não, eu lembro. E o Drive to Survive? Eu quero saber, primeiro animado do filme, o que vocês acham? Eu preciso ir no banheiro. Momento sincero do Nelsinho. Enquanto o Nelsinho vai no banheiro... Eu acho que é importante para a Fórmula 1, óbvio que é importante para a Fórmula 1, principalmente do ponto de vista comercial, mas eu não sei o quanto que o filme traz o realismo. Eu acho que no Drive to Survive vai ter muito mais realismo, ou sempre teve, né? Comparado com o filme. Uhum. O filme precisam colocar aquele spin de novelinha também. Sim, fazer a obra. Fazer a obra, porque senão fica muito difícil para comercializar o mesmo produto. Agora, você perguntar para mim, filme de automobilismo, para mim, até hoje só teve 24 Horas de Le Mans. Pra você é o melhor. É o melhor, disparado. Melhor que, por exemplo, o Grand Prix. Eu acho. Sabe um filme, agora tem gente que vai dar risada do que eu vou falar, mas um filme que é, sem brincadeira, é uma obra de arte de automobilismo? O Carro Zoom. O Carro Zoom, sem brincadeira, ele é uma obra de arte, porque Mas por que é? todo o filme é feito em referências reais. Tipo, todo o filme é o lance da construção, até a construção da Rota 66. Tá. Você pega, por exemplo, o Doc Hodgson, que é o Doc, lá que é o xerife. Era um dos primeiros carros da NASCAR. Eu não tinha tido essa percepção, Cara, mas agora que você me falou, você me lembrou e... Não, você tem razão. É uma obra de arte aqui. É legal. Tipo, É legal. Ó, me arrepia. Aquela cena final que tá na disputa da Copa Pistão lá, que é o McQueen, é o King e o carrinho verde que até ganhou. Tipo, que o King acaba batendo lá, não sei o quê, e o McQueen, ele começa a empurrar e fala assim, não, o rei tem que terminar a última prova. Foi o que aconteceu na última prova do Richard Petty, em 92, na NASCAR, que tipo, ele acabou batendo, o carro pegou fogo, os mecânicos de todas as equipes ajudaram, porque o rei tinha que terminar a última prova. Então, que a gente tá falando sobre o filme da Fórmula 1, e o Christian falou que pra isso só teve um filme na Fórmula 1, de automobilismo, que é o 24 Horas, o 24 Horas de Le Mans. E eu tô falando que o Carro Zoom, cara, é uma obra de arte, porque o Carro Zoom é feito, tipo, referências reais o tempo todo. Qual que é o melhor filme de automobilismo?
Eu não sei, eu acho que o Lauda e o Hunt foi bem impactante Rush. quando saiu o Rush. Eu achei bem interessante. Mas eu não vi todo esse 24 horas. Eu sei que é do Steve McQueen. Que o filme era pra ser melhor ainda, só que o McQueen se empolgou tanto que o McQueen começou a correr. Tipo assim, então várias cenas eles tiveram que não gravar porque o cara tinha que estar presente no set e ele tava na pista correndo. Mas uma coisa que vocês começaram a falar antes de eu fazer o meu pit stop, sobre o Drive to Survive, que era um tópico que, enfim, que eu queria comentar. Eles estão tentando um pouco demais criar novela, né? De criar, enfim, intriga entre os pilotos e que faz parte. E eu acho que eles não acharam o balanço ainda certo. Eu acho que não é nem pela um pouco da falsidade que cria, né? Que às vezes eles aumentam alguns problemas que não existem. O problema que eles têm que achar o balanço certo é que os pilotos agora na Fórmula 1 estão começando a ficar incomodados pela história que eles estão passando, que às vezes não é real. Eu entendo que comercialmente você precisa criar um pouco de drama para criar interesse. É normal isso aí. Porém, aí tem a linha também, né? Você cria muito drama, os pilotos começam a ver que tá fazendo um negócio muito fake e começa a não respeitar e não dar tempo, não dar atenção pro Netflix. Então isso aí que vai precisar de um ajuste, porque eles começaram um ano, os primeiros episódios, eu vi algumas coisas, eu não assisto muito, mas que eles exageram muito. Os pilotos estão começando a ficar um pouco saco cheio, porque, o Russell próprio deu uma entrevista falando, tô meio que me lixando, eu nem vejo esse negócio, o que me importa é ter resultado na pista, entendeu? Então... até o episódio, eu não terminei essa temporada ainda, mas foi um episódio do Russell que eles desenham um cenário pra ele de pressão que, né, o GP da Inglaterra, não, que ele tem que ganhar, tem spoiler, tá, gente? Ele tem que ganhar o GP da Inglaterra, não sei o quê, porque precisa de uma vitória, sendo que ele tinha vencido a corrida anterior. Tipo, ele tinha vencido na Áustria, ou seja, chegou na Inglaterra com uma vitória, ele era o último vencedor de prova. E desenhando como se ele não tivesse ganho, sei lá, há anos uma prova de Fórmula 1. Sendo que ele venceu, me corrija se eu estiver errado, mas venceu vencendo lá na Áustria. Não, na Áustria foi quando teve o toque do Max com... Exatamente, não. Mas, por exemplo, Las Vegas ele venceu, e na Bélgica ele acabou sendo desclassificado. E na Bélgica, quando ele ganha, eles não mostram que ele foi desclassificado. Tipo, termina o episódio da Bélgica, que tipo, nossa, ele vencendo. Ele venceu e tipo, não citaram que ele foi desclassificado. Eu acho que é uma linha muito tênue, né? Eu acho que eles querem passar a Fórmula 1 do jeito que ela realmente é, com aquele lance de realismo, mas às vezes você colocar, de repente, exagerar um pouquinho desse lado, acaba deixando todo mundo, sim, cansado, de saco cheio, porque você tá lá para fazer o teu trabalho. Você não tá lá você não é um ator de cinema. Mas o lado comercial também é importante. Agora, a hora que lançar o filme, a gente vai poder fazer um comparativo entre o Drive to Survive e o filme, né? O que tem novelinha demais, o que não tem, o que é melhor, o que é pior. Eu enxergo por aí. Boa! É isso então, turma. Chegando ao final do nosso Pelas Pistas, lembrando mais uma vez para você, tem o nosso cupom Pelas Pistas na Insider, tem aqui o QR Code na tela, você também tem o link na descrição do YouTube, pode utilizar também no momento de fechar a compra o cupom Pelas Pistas, você tem 15% de desconto, somando com todos os descontos dá para chegar até 35% de desconto nas compras. Classificação, que horas que é? Boa pergunta, eu não vi os horários. Você não viu os horários? Eu não vi os horários. Mas a gente sabe que a corrida é a partir das 15 para as 4, certo? Da Fórmula Indy? Da Indy. Da Fórmula Indy, isso, corrida 15 para as 4. Corrida 15 para as 4, neste domingo, direto da Califórnia. Corrida da Fórmula 1, essa é tarde, hein? 4 da manhã. Essa eu não vou estar assistindo. 4 da manhã. Você não acorda essa hora? Não, porque... Puta, você não perde uma, meu. Não, quando não é de um lado ou do outro, meu. E 12 acorda essa hora. E tem sprint esse fim de semana também, então são 2 provas. Legal. Vai ter a sprint race também
Primeira sprint race na China. E a classificação da Indy? Então, classificação na Indy, sábado, 6 da tarde. E a nossa corrida, 15 para as 4 da tarde no domingo. ESPN 4 e Disney Plus. Essa dá pra você assistir aí, né? Assim, o horário por 4 da tarde, 15 para as 4. Eu vou estar na Argentina, né? Semana que vem eu não tô com vocês. Não tá com a gente? Não? Eu viajo pra Argentina esse final de semana, até a primeira etapa. Semana que vem já fico direto, que tem shakedown do carro. E tudo. Ah, do TCR? É. Eu vi, você fez umas sessões de fotos, de vídeos, também no seu vai divulgar Instagram. agora esse final de Peraí, semana. mas você corre este final de Não, semana? a gente faz a apresentação da equipe, o shakedown nesse final de semana. Semana que vem, os primeiros treinos e a corrida. Ah, a corrida então é Semana que vem. na outra. Mas a gente já viaja agora, Entendi. quinta-feira. Onde que é a primeira corrida? É em Rosário. Você já andou... Bom, você nunca foi pra Rosário. Não. A Rosário eu nunca andei. Nunca andou lá? Não. E Você vai correr em quantas pistas diferentes ao longo do ano? São 10 etapas. Então, tudo bem, mas repete alguma delas ou não? Não. Não, nenhuma? Não. Ah, bom. Se bem que a Argentina tem pista. É. Nossa, Ah, mas são 4 na Argentina, 2 no Uruguai e 4 no Brasil. Ah, por falar nisso, Opa, parece que vai sair Brasília, é isso mesmo? As obras estão... Tá acelerando. Claro? Não, estão bem aceleradas. Não, mas a gente tá ouvindo isso, né? Inclusive, teve gente da Bandeiras que teve lá em Brasília semana passada, andou na pista, deu uma voltinha lá na pista e realmente o negócio tá acelerado. Parece que finalmente vai Que bom. sair. que bom. Bom, eu espero que saia, né? Porque Brasília, um dos melhores autódromos, se não o melhor autódromo do Brasil. Tanto que tá aqui nas nossas melhores pistas do nosso estúdio aqui. Então é isso. Boa sorte, boa viagem. Valeu. Não sinto muito minha falta, mas eu vou mandar uns videozinhos aí. Boa. Os igual o Cris de longe. Manda uns videozinhos, uns vinhos, uns videozinhos pra gente. Até final de semana lá na ESPN, hein? Até final de semana, sábado classificação, domingo corrida. Tá no quali também? Opa, Boa. 6 da tarde, Quali, 15 para as 4 a corrida no domingo. te vejo lá. Turma, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal. Muito obrigado pela companhia. E semana que vem a gente volta com o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu!